Vai gravar o quê? Saudações de paz em Cristo Jesus. Maravilha! Vamos compartilhar uma palavra, compartilhar algumas coisinhas importantes. Já entra, já dá o like, já compartilha, já manda no grupo do WhatsApp, do Instagram. Já compartilha porque eu vou compartilhar algo poderoso. Quero compartilhar algo poderoso, algo muito importante. Está entrando aí, já dá o like aí, compartilha, já manda aí para os teus amigos, tuas amigas, porque eu vou compartilhar algo tremendo, algo poderoso. Tá? Pode compartilhar já a live, pode curtir, dá o like aí, compartilha. Eu vou partilhar aqui uma palavra muito importante, tá? Algo poderoso. Quero falar sobre regras e princípios. Regras e princípios. E eu começo com algumas perguntas. Você tem ensinado princípios ou regras? Você tem aprendido princípios ou regras? O que é que nós temos que ensinar para as pessoas? Princípios ou regras? Eu sei que existem pessoas que não conseguem entender ainda, muitos não sabem talvez, a diferença entre princípios e regras. Uns fazem confusão, confundem princípio de regras e regra de princípios. Ensinam regras achando que aquilo é um princípio. E para começo de conversa, deixa eu já adiantar que Deus é um Deus de princípios e não de regras. Deus estabeleceu princípios e não regras. Você vai entender isso daqui a pouco. Por que que eu estou dizendo isso? Que Deus é um Deus de princípios e não de regras. Deus estabeleceu princípios, valores. E os princípios e os valores é que governam, que dominam o mundo. Tá? O reino de Deus é feito de princípios e valores e não de regras. Essa é uma coisa importantíssima que nós temos que colocar na nossa cabeça. O reino de Deus é um reino de princípios e valores e não de regras. Deus não rege o seu reino com regras. Deus rege o seu reino com princípios e valores. E quando nós oramos na oração do Pai Nosso, venha a nós o teu reino. Tá? Entenda que Deus governa o mundo não através de regras. Deus governa o seu reino não através de regras. Ele governa através de princípios. E todo o governo que é feito através de princípio, todo
todo governo, toda a liderança que é feita através de princípios e valores, essa é uma liderança consistente, é uma liderança com as qualidades do reino de Deus. Tá? Repito isso. Se eu fosse você, ia pegar a caneta para anotar isso que estou falando aqui agora. Toda liderança, todo governo, todo reinado que é regido por princípios e valores, tá? São lideranças consistentes, são governos consistentes e têm as características do reino de Deus, porque o reino de Deus é regido, é governado por princípios e valores e não por regras. E isso se aplica na família, em casa, em todas as esferas da nossa vida, tá? Então, a gente deve entender uma coisa muito importante. Nós não precisamos ensinar regras. O que nós precisamos ensinar e passar para as pessoas, para os nossos filhos, para os nossos liderados, são princípios e valores e não regras. Tá? As regras, elas existem por causa dos princípios. E não os princípios existem por causa das regras. Anota isso, que é importante. As regras existem por causa dos princípios. Por quê? Porque você cumpre os princípios através das regras. Eu vou lhe dar algum exemplo, um exemplo muito simples e prático. Deus disse o seguinte: não matarás. Tá? Não matarás. Você vê que essa palavra não matarás, ela aponta para o quê? Ela não aponta para o princípio, ela aponta para a regra. É regra. As regras, elas existem para preservar e fazer cumprir o princípio. Tá? Não matarás não é uma regra, não é um princípio, é uma regra. Ela existe para fazer cumprir, para fazer valer um princípio, para preservar um princípio. Qual é o princípio do não matarás? A vida. Se eu fosse você, ia pegar a caneta e anotar o que estou falando aqui agora, que são coisas importantes. Tá? Então, a vida é um princípio de Deus. Tá? E o mandamento não matarás, a palavra não matarás, não é um princípio, é uma regra. Regra para fazer valer um princípio, que é o princípio da vida. A vida é um princípio. Vou dar um outro exemplo de regra e princípio. Por exemplo, você ensina aos teus filhos, e isso na minha casa isso é real, tá? Sentar-se à mesa, por exemplo. Você fala para os teus filhos: olha, nós temos que comer todos juntos sempre à mesa. Isso é uma regra, não é um princípio. O princípio está sempre atrás ou por trás da regra. Tá? Não se ensina regra por regra. Não faça isso. Você primeiro passa os princípios, ensina os princípios. E a pessoa vai entender, vai saber o que deve fazer para honrar ou fazer valer aquele princípio. E aí então é a regra. Entenda isso, quem vive os princípios, quem entende e vive os princípios, não se preocupa com as regras, não tem dificuldades com as regras, não tem problema com as regras, não tem pavor das regras, está nem aí para as regras. Por quê? Porque ele já vive os princípios, ele entende os princípios.
Eu estava dizendo da mesa, comer a mesa como um exemplo de regra e princípio. Então, o sentar-se à mesa não é um princípio, é uma regra. Regra de qual princípio? Do princípio de comunhão, tá? Do princípio do partir do pão, do princípio de comungar, né? Do princípio do ajuntamento, né? Do princípio, quando você passa o princípio, ou seja, o valor, a importância de nos assentarmos à mesa, tá? Você então está instruindo a pessoa de uma forma completamente diferente. Você fala assim, só fala assim, não, nós temos que sentar na mesa. Mas por quê? O porquê vai ser o princípio, vai ser os valores. Por que nós temos que se assentar à mesa? Por isso, todo ensinamento que não responde um porquê, esse ensinamento é vazio. Esse ensinamento é um ensinamento que não acarreta absolutamente nada de importante, tá? Porque todo ensinamento deve responder um porquê. Nós temos que se assentar à mesa. Aí vai a pergunta, por quê? Aí vai a resposta. A resposta dessa pergunta, de se assentar à mesa, o porquê dela, vai nos remeter ao quê? Aos princípios e aos valores. Tá? Então, não ensine regras por regras. Ensine princípios. Quem vive de princípios, quem vive os princípios, vive de princípios, não precisará se preocupar com as regras. Não tem pavor de regras. Tá? Então, por isso, é muito importante. Eu dei exemplo da vida. A vida é um princípio. Vou dar o exemplo do amor. Tá? Não façais imagem de escultura. Essa é uma regra. Qual é o princípio por detrás disso? O amor a Deus. Isso é um princípio. Amor é um princípio e não é uma regra. Tá? Amor é um princípio e não é uma regra. Regra, não cobiça. Não cobiçar é uma regra. Qual é o princípio? O amor ao próximo, ou a santidade, tá? A pureza. Isso são princípios. Então o que a gente deve se preocupar, na verdade, não é com as regras, é com os princípios. Princípios que nos levam a viver uma vida de valores. Tá? Então se preocupe a ensinar princípios aos teus filhos em vez de regra. Se preocupe em ensinar princípios aos teus liderados em vez de regra. Não faça aquilo, não faça aquilo, não come aquilo, não come isso, não vai, não. Ensine só os princípios. Tá? Somente isso. Esses dias eu estava conversando com meus filhos, né? Com o meu CD que está aqui comigo, levando ele no colégio. E a minha filha Abdala. Cadê você, meu? Está escondido, hein? Ai. Yeah. Nós estávamos conversando esses dias sobre questão de obediência. De obediência. Você lembra que a gente conversou sobre obediência? O que a gente conversou? Fala mais alto aqui, ó, olha aqui. Que a obediência não está focada no medo, em si no amor,
Eu esqueci. A obediência não deve ser motivada por quê? Medo. Por medo. Mas por quê? Pelo respeito E amor. e amor. Quer dizer, você não vai obedecer a Deus porque tem medo de Deus ou medo das consequências. Tá? Você não pode desobedecer a Deus porque tem medo. Ou deixar de desobedecer a Deus porque tem medo das consequências ou medo de Deus. Tipo assim, eu tenho que obedecer a Deus, senão eu vou morrer, eu vou para o inferno. Tá? Isso é obediência motivada em quê? Em medo. Agora, quando você obedece, quando você respeita a Deus, você ama a Deus, você vai obedecer. Tá? Toda pessoa que você respeita e você ama, você obedece. Tá? Agora, toda pessoa que você tem medo dela, ou medo do que ela pode fazer a você, ou em você, você não obedece. Tá? Você não obedece, você não tem respeito, você não ama essa pessoa. Então, não há obediência sincera aonde não existe respeito e amor. Saiba que a obediência aonde não existe respeito e amor nada mais é senão uma obediência por conveniência. Tá? Uma obediência por medo, porque a pessoa precisa obedecer, porque se não obedecer, pode sofrer sanções e consequências da sua desobediência. Logo, isso leva ao quê? Leva a pessoa a ter um coração rebelde, um coração de rebeldia. Tá? Um coração de rebeldia. Um coração amargurado. Um coração longe dos princípios de Deus. Por isso, lembrei uma coisa que eu gostaria de falar ainda dentro dessa questão de princípios. Princípios e regras. Queridos, às vezes nós estamos tão preocupados com as coisas que estão acontecendo fora, né? Na sociedade, né? Nos governos e por aí afora, e cobramos muito, né? Posicionamentos e não sei o que e tal, e pá, mas nós mesmos, muita gente, a casa dele está bagunçada. A casa está toda bagunçada, não tem princípio, não tem valor, só tem bué de regras, só regra, mas não tem princípios e não tem valores. E aí o que acontece? A gente quer cobrar lá fora, mas em casa está bagunçado, está desorganizado, está desarrumado. Né? Não tem princípios em casa, não tem valores em casa. A gente quer cobrar das instituições, quer cobrar de governo, quer cobrar de não sei de quê e tal, mas na nossa casa não tem princípios, não tem valor, tá? Uma casa cheia de regras. Olha, uma casa cheia de regras é uma casa completamente abarrotada de rebeldes. Por quê? Porque as regras não tornam ninguém obediente.
tá? Não constrói ninguém, não constrói uma família saudável, salutar, tá? Mas sim os princípios e os valores. Os princípios e valores, sim. Nenhuma nação será forte, nenhuma sociedade será forte enquanto as famílias não forem saudáveis, tá? Não forem estruturadas. Porque eu já falei isso numa das minhas intervenções aqui nas redes sociais, que os marginais são vítimas da família e não da sociedade. Eu já falei sobre isso, tá? Eu estou correndo atrás para escrever um livro a respeito disso, né? Que os marginais, elas não são vítimas da sociedade, são vítimas da família. Eles foram vítimas dentro da sua própria casa, né? A partir do momento que os pais são covardes, né? Não ensinam princípios, não ensinam valores, mandam um monte de regra com ditadura, né? Regras sem princípios, tá? Você pode ensinar um monte de regras sem princípios, mas é difícil você ensinar princípios que não tenham regras, tá? Então, as regras, elas existem para fazer valer o princípio. Só que você não precisa ensinar a regra, tem que ensinar só o princípio, só isso. Você ensina o princípio, tá? O princípio da comunhão, o princípio do amor, o princípio da vida, o princípio da fidelidade, o princípio da generosidade, o princípio da bondade, o princípio da compaixão, o princípio do amor ao próximo. Tudo isso são somente princípios, não são regras. Tá? Agora as regras, onde estão as regras? Não mata, não cobiça, não olha, não sei o que, não toma, não pega, não rouba, tá? Não roubar não é princípio, é uma regra. É uma regra para fazer valer um princípio, tá? Respeito, né? Respeito não é uma regra, respeito é um princípio, tá? Lealdade não é uma regra, lealdade é um princípio. Então são essas questões, são essas coisas que nós temos de ensinar para as pessoas, ensinar para os nossos filhos. Nós vamos falar para ele, olha, aqui em casa nós não podemos fazer aquilo, nós não podemos fazer isso, não podemos ter aquilo, não, tem que ensinar os princípios, os porquês. Eu já disse e repito, todo ensino, todo ensinamento que não responde um porquê é um ensino vazio, tá? Por quê? Porque os princípios é a resposta de todo ensino, tá? Os princípios é a resposta de todo ensino, tá bom? Então, queira ensinar os princípios em vez de regras. Quem vive de princípios, quem vive de valores, não precisa se preocupar com regras, tá? Ele está tranquilo, está nem aí com regras, tá? Ele lida com maior tranquilidade e naturalidade a respeito das regras, né? As leis não são princípios, as leis são as regras para quem quebra os princípios. Estão a criar um monte de lei, não sei o que. E daí? Qual é o teu problema? Mas fizeram mais lei, não sei de quê. Olha, agora é lei, não sei. Não tem problema, meu irmão. Deixa fazer as leis. As leis é para quem não cumpre princípios. Ai. Tá? Fizeram um monte de regra, ou fizeram um monte de lei, criaram um monte de lei, agora tem lei para isso, lei para aquilo. E eu vou falar uma coisa muito importante aqui, muito interessante. Todo o país, e isso se aplica na família, na igreja, em todo lugar. Todo o país, toda a família, toda a igreja, toda a instituição que tem muitas regras é porque é fraco em princípios e valores.
É porque não tem princípios e não tem valores. E quando um país quando começa a fazer um monte de leis, é porque os princípios e os valores perderam valor, perderam, tipo, vou passar, não sei se é espionar isso daqui, vou falar só assim, perdeu valor, tá? Os princípios já não valem mais, os valores já não valem mais. Então, quando as pessoas estão quebrando tudo, arruaçando tudo, é porque já não está se cumprir, se respeitar os princípios. Aí você precisa estabelecer regras para exigir com que as pessoas obedeçam os princípios, né? Agora, você que que vive os princípios, que conhece os princípios, que sabe dos princípios, você não se preocupa quando estão fazendo um monte de regra, um monte de lei, porque isso não te afeta, tá? Você está nem aí, você fica despreocupado com relação a isso. Por quê? Porque você vive os princípios. As regras não assustam pessoas que vivem de princípios. Se fosse você anotar isso, é importante. Se não anotar também, está tudo certo. As leis, as regras não assustam pessoas que vivem os princípios. Ah, agora colocaram mais uma regra que não pode aquilo, que não pode isso. Se você não precisa de princípios, você não precisa de regras, sabe? Aonde tem princípios estabelecidos, princípios convictos, passados de maneira transparente, está tudo certo, tá? Uma vez eu estava conversando com um amigo, já faz muito tempo, mas faz uns anos já. E ele estava muito preocupado com o seu filho. Ah, esse mundo, essa sociedade, tá não sei o que, 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 tá mal e tal, porque ensino, porque não sei o que. É verdade. A sociedade está um caos, está uma porcaria. Mas por que a sociedade está assim? Isso é só um reflexo de como as famílias estão. Só isso. E está tudo certo. Tá? A forma como a sociedade está é o reflexo de como as famílias estão. E ele fica muito preocupado, meu filho na escola, meu filho não sei aonde e tal, eu tenho medo, eu estou preocupado. Eu falei, então, é o seguinte, você está preocupado porque você não tem convicção, não tem certeza dos princípios que você está passando para o teu filho. Duas coisas. Primeiro, ou você não está passando princípios e valores para a tua filha, ou você não tem convicção dos valores e dos princípios que você está passando no teu filho. Tá? Então, quando você não tem convicção dos teus princípios, dos teus valores, quando você não passa os princípios teus e valores teus para o teu filho, você vai estar inseguro mesmo. A insegurança de muitos pais não é o problema lá da rua, não é o problema da sociedade, não é. A insegurança de muitos pais tem a ver com ele. É porque ele não tem princípios e valores, não tem convicções próprias, tá? Não tem convicções. E eu falei para ele, olha, você primeiro precisa ter convicções, ter princípios e valores estabelecidos e claros. E quando você passar esses princípios e valores de maneira convicta no teu filho, você fica descansado, não se preocupe. Aonde ele for, ele vai saber
defender os princípios e os valores que você passou para ela ou para ele. Então é importante isso, é importante saber essa questão. O problema não é a sociedade, não, o problema não é a sociedade. Até porque não existe sociedade se não existem famílias. As famílias é a base da sociedade, são elas que compõem a sociedade. A sociedade é composta de cidadãos que vêm da onde? Que vêm da família. E a maneira como ela ou ele vem da família vai determinar o tipo de sociedade que nós teremos. Por isso, temos a sociedade que temos por causa do quê? Das famílias. Repito no que eu venho falando. Os marginais não são vítimas da sociedade. São vítimas da família. Tá? Eles são vitimizados dentro de casa. Numa casa onde não tem princípios, onde não tem valores, o que você espera de um cidadão desse? Tá? Numa casa onde não se ensina a verdade, a fidelidade, a lealdade, a honestidade, o que você espera desse cara ou dessa mulher quando for trabalhar? Quando for numa empresa? Quando se deparar com uma situação de corrupção, por exemplo? Tá? O que você espera? Um filho que cresce numa casa onde só tem briga, palavrão daqui, palavrão dali, vai para não sei o que, vai para o fundo do mar, vai para o oceano, tá? Qual comportamento você espera que ele tenha lá na rua? Com outros também que tiveram o mesmo, que tem a mesma coisa na casa que eles vivem. Só vai lá reproduzir aquilo que ele recebe em casa. O outro problema também, muito importante, que eu quero frisar aqui, é nós pensamos que os nossos filhos só podem aprender na escola, ou devem ir à escola para aprender. Esse é o grande problema. Tá? Esse é o grande problema. Quando a gente pensa, coloca isso na cabeça que nossos filhos têm que ir para a escola para aprender, tá? Ou só aprendem na escola, esse é o maior problema nosso. Tá? Tá aqui meu filho, eu sempre falo para ele, eu não lhe perguntei o que ele vai ensinar hoje para os colegas dele. O que você ensinou ontem para os teus colegas? Fala aqui, ó, mais perto aqui. A importância de ler a Bíblia. Por que é importante ler a Bíblia? Porque é a base da nossa sabedoria, da nossa sabedoria, é a fonte. É a fonte da nossa sabedoria, da nossa força. Então assim, os filhos não vão só à escola para aprender, mas vão para ensinar. Ensinar o quê? Aquilo que ele aprende em casa, aquilo que ele aprende com os pais. Tá? Você pensar que não, vou mandar meu filho na escola para ir aprender. Vai. Vai. Vais perder. Entende? Então é importante. O teu filho tem que ter sempre alguma coisa para ensinar. Se está aprendendo alguma coisa em casa, tem que ensinar. Eu falo para ele, tudo que você aprende tem que ensinar. Porque quanto mais você ensina, o que acontece? Mas eu aprendo. E está tudo certo. Entende? Então tá bom, meus irmãos, eu já falei muito. Tá? A gente volta outro dia aí. Mas em breve, tá? Termino com essa palavra aqui. Quem vive os princípios não precisa se preocupar com as regras. As leis, as regras são para aqueles que não vivem o princípio. Tá? As sanções, as prisões, as cadeias que são construídas. Ai, está assustado?
Construir uma cadeia perigosa, terrível, onde você entra não sai mais. Ai meu Deus, está apavorado por quê? Como é que alguém fica apavorado porque está construindo uma cadeia de segurança máxima? Por quê? Já pensou? Já parou para pensar nisso? Por que alguém fica preocupado porque está construindo uma cadeia de segurança máxima? Entenda, as regras, as leis são para aqueles que não vivem os princípios. Só isso. Quem vive os princípios não se preocupa com as leis, com as regras. Tá? Matar não é um princípio, é uma regra que faz valer um princípio, que é o princípio da vida. O princípio é a vida e não é o matar. O matar é a regra para cumprir um princípio. Estamos juntos, meu querido. Deus abençoe a tua vida, a tua família, a tua casa. E aquele abraço. Ensine princípios e valores na tua casa, nos teus liderados, na tua igreja, em todos os lugares. Falou? Deus abençoe, meu nobre Garcia Lufuaquenda. Deus abençoe, Garcia, tua família, tua esposa. Querido Tim da Silva, Deus abençoe a tua vida. Vamos lá aqui ver meus irmãos que nos prestigiaram e saudá-los na paz do Senhor. Epuca, Deus abençoe a sua vida, Epuca. Orlando, Deus abençoe a sua vida. Vamos lá. Irmã Vitinha, Deus abençoe a sua vida. Ambrósio Neto, Ambrósio Lucoc, Ambrósio Neto, o próprio Bass, Deus abençoe. Meu querido irmão, meu caçula. Quem mais está aqui? Nobre amigo, pastor Emanuel Alfredo. Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a sua família. Aquele abraço, meu mano, aquele abraço. Estamos juntos.